Bom dia, pessoal. Hoje será a aula número 12, né, do curso de Tópicos em Dinâmica e Geometria dos Números, ofertado pela Universidade Federal do Maranhão. Eu sou o professor Raiveu, e aqui na sala está o aluno José Augusto, um dos alunos corajosos para estudar esta disciplina, que não é uma disciplina obrigatória, sino que é uma disciplina letiva. Então, na aula número 11, nós estudamos, né, a prova da infinidade dos números primos. Então, de fato, dada essa sequência, né, a sequência dos números para contar, a sequência dos números naturais, nós provamos que dentro dessa sequência também há uma sequência infinita de números naturais que são primos. Beleza? Ou seja, primos, lembramos, né, que o número primo é qualquer número natural maior do que um que tem exatamente dois divisores. Eu lembro qual foi a ideia, né, dessa prova. Então, nós começamos com esta ideia, né, de gerar primos a partir de primos dados. Então, por exemplo, 2 é primo, 2 é primo, 3 é primo, e a partir desses dois primos, nós geramos um novo primo. Como? Multiplicando esses dois primos e somando a esse produto o número 1. Então, aqui está a primeira dessas operações. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7 é primo? 7 é primo. Então, até agora tudo bem. Então, 7 é primo. E é gerado a partir dessa operação. Então, agora vamos ver. 2, 3, 5. 5 é primo? Sim, 5 é primo. Então, vamos fazer de novamente essa operação. 2 vezes 3 vezes 5. Mais 1. O número que nós geramos a partir dessa operação é 31. 31 é primo? 31 é primo. E assim vamos. Não estamos falando que todo número primo se gera dessa forma, porque não é verdade, mas estamos tentando ver se com essas operações assim feitas, né, geramos novos primos a partir de primos dados. Bom, então, 2, 3, 5, 7 primos. Sim, então multiplicamos esses 4 primos e sumamos a esse produto o número 1 e obtemos 211, que também é primo. Agora, pegamos 2, 3, 5, 7, 11 e multiplicamos. E a esse produto sumamos 1 e obtemos 2.311, que também é primo. Bom, então tu dices, bom, será que será que podemos seguir gerando primos dessa forma? Então, o próximo número que se crea, né, a partir de primos dados seria 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13. Suma 1. Então a pergunta é, será que um número que é primo ou é composto? Se é primo, então a gente diz, tudo bem, então gerei um novo primo a partir dessa operação. E aí tu pega 2, 3 vezes 5 vezes vezes 13 vezes 17, né? Suma 1. E assim, né? Tu poderias continuar, mas vamos parar aqui, né? Vamos parar nesse número aqui. Se esse número é primo, tudo bem. Então, tu novamente, né, crias um novo número dessa forma aí e te pergunta se esse novo número é primo ou composto, né? Se é primo, tudo bem. Aí tu continua, né, esse processo até que tu encontre um número que não é primo. Tudo bem, né? Mas qual é a ideia? Qual é a ideia em geral? De fato, esse número aqui, que não é primo, ele é composto. Mas, mesmo ele sendo composto, nós mostramos, né, que foi gerado um novo primo. Então, vamos lá.
Vejamos. Esse número quê? Ele tem esse formato aqui. Beleza? Beleza. Então, é que é primo. Se não for primo, então que é composto, né? Isso. Se que não for primo, então é composto. Que é composto. E qual foi a ideia, né? Que aí nós construímos um conjunto, né? Tu lembra como que era esse conjunto? Q menos 1. Não, era Ah, divisores de quê? Menos, menos 1. menos um, né? E esse conjunto era não vazio. Por quê? Porque o que é composto. Então, pelo menos, ele tem ele próprio como divisor. E, portanto, esse conjunto é não vazio. Pronto, então, alguns fatos. Lambda é não vazio. O sea, pelo menos tem um elemento, né? Agora, outra coisa também era que lambda tem elemento máximo. Elemento mínimo, perdão. Que o máximo ele sempre tem. É o próprio número, né? É elemento mínimo. Ou seja, hay un número que es menor que os otros, ¿eh? O igual. Beleza? Entonces, elemento mínimo. Entonces, digamos que indiquemos, ¿no? O indiquemos ese número por lambda. Pues lambda grandón es un conjunto y lambda pequenininho es aquel elemento que es un mínimo. Y nos probamos, ¿no? A afirmación que lambda es un número primo. Que no puede ser un primo que no podía ser un primo de ese producto, porque un primo de ese producto aquí no divide a lambda. ¿A qué, no? Porque a división de un primo de esos aquí, o sea, un primo aquí que divida a qué, siempre te residuo un por construcción, ¿eh? Entonces, ese lambda, que es un divisor de qué, es un primo que no está en ese producto y por tanto, hemos gerado un nuevo primo. Beleza? Tá, mesmo que não seja primo, ele tem um divisor primo que não está nesse produto, beleza? Então, que é um número primo, né? E a prova, tu lembra a prova? Ou a ideia da prova? Primeiro considerou que Uhum. o lambda seria um número primo. Não, a afirmação é que lambda é um número primo, mas a prova supunha Deixa eu ver assim. Que ele era composto. isso, então era Era uma para prova provar para. era uma prova por contradição, né? A ideia era supor que, contrariamente à afirmação, lambda era um número composto em vez de primo, né? E nós exploramos a consequência de supor isso aí.
suponhamos que lambda não é primo. Isso já vai gerar um problema, por quê? Porque se lambda não é primo, então ele é composto. Então, lambda é composto. E isso aí já gera uma complicação também, por quê? Porque se lambda é composto, então isso implica que lambda tem pelo menos um divisor primo. Porque todo número composto, né, também pelo teorema fundamental da aritmética, ele se escreve, né, ou se factora como um produto de primo. Esse produto é único. Exista pelo menos um divisor primo. Então, nós indicamos esse divisor, acho que por lambda baja. E isso também já era um problema, né? O sea, se empieza, começa, aparece um monte de coisas aí que tu dices, opa, ya que já estão gerando problema. Bom, inicialmente, tu não vê problema que o lambda é composto porque tu estás supondo que ele não é primo, se não é primo é composto. Tudo bem, mas como que, quem já sabe como é que é a prova, né? Como que finaliza isso, já sabe que a partir daí já se começam a gerar pequenos problemas. Porque se lambda é composto, então pelo menos tem um divisor primo, né? Mas acontece que esse divisor primo, todo divisor de um número é menor ou igual do que ele. Lambda baja não pode ser igual a lambda porque lambda baja é composto. Então lambda baja é menor que lambda. Mas como lambda baja divide a lambda y lambda es divide a qué, entonces lambda baja también divide a qué. Mas isso aí é um absurdo. Por quê? Por quê? Tô pensando aqui. E vai ser o menor. Vai É, ser o menor divisor. exatamente. Então, isso já gerou um absurdo. Por quê? Porque nós afirmamos que lambda era o menor divisor de quê? Aí tu estaria encontrando, né, um divisor de lambda que também Menor. divide a quê? E esse divisor de lambda não é lambda, é diferente de lambda. Então tu dices, opa, então como assim? Então é falso, né? Ou seja, tu chega num absurdo. E esse absurdo foi gerado a partir de contradecir o fato de que lambda era primo. Então, de fato, lambda é primo. Ok, e então esse raciocínio aí ajuda, né, a prova de que, de que a sequência infinita de números naturais também tem uma sequência infinita de números primos. E essa foi a ideia, né? Então a ideia para provar a infinidade dos números primos, né, na sequência dos números naturais, é supor que em vez de ter uma sequência infinita de primos, nós vamos ter uma sequência finita. Então, vamos supor isso aí. O sea, que a sequência de primos não é infinita, sino que é uma sequência finita. Tu podes supor que a sequência é essa aqui. Então, digamos que a sequência é essa aqui. 2, 3, 5, 7, até P. P sendo o maior primo dessa lista. Beleza? Então, P é o maior primo.
E agora tu vai considerar um número. Então, tu tá vendo? Aí eu peguei os primos dessa lista finita, multipliquei esses primos e a esse produto sumei um. Beleza? Que foi a motivação. Essa prova, né, vem motivada a partir do que eu fiz, do que acabamos de fazer agora, né? Então, aí tu construi um número, né? Esse número não pode ser primo. Agora eu vou te explicar por quê. Esse número não pode ser primo. Então, primeiro que todo, esse número quê? Esse número quê é maior que o número que o antecede. O sea, que o número que o antecede sería Q menos 1. Número natural, Q menos 1. O sea, Q es mayor que Q menos 1. Siempre es verdad. Ahora, por otro lado, ese número Q menos 1 es mayor que cada uno de los primos de esa lista. ¿Tú entiendes por qué? Aqui, ó, que 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes papá vezes P más 1. Entonces yo te digo que, primero, que es claro que es mayor que Q menos 1. No son iguales, que es mayor que Q menos 1. Ahora, es verdad que Q menos 1 es mayor que 2, 3, 5, 7 y P. ¿Tú ves por qué eso es verdad? Sim, sim, sim. ¿Tú ves? Ah, então, Uhum. porque olha só, isso aqui, né, para cá, então olha só, que menos 1 é o produto de 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes P. Então é claro, né, ou Sim. seja, P é maior que 2, P é maior que 3, P é maior que 7, ou seja, a única coisa que não acontece é que P seja maior que P, né? Nesse caso, P é maior ou igual que P. Não é verdade? Isso. Mas aí tu, por exemplo, a partir dessa tu pode, tu tem que, por exemplo, 3 vezes P já é maior que 2 vezes 3. Uhum. Se tu multiplica, bom, aqui de fato é 2, né? Bom, a ideia é essa, que tu poderias, aí você vê, claro, né? Eu queria até demonstrar que isso aqui é maior que cada um dos próprios fatores, né? Beleza? Tá, porque o produto Beleza. completo ele é maior que cada um desses fatores. Eu acho que não dá nem para provar isso aí. Então, pronto. Então, Q menos 1 é maior, Q menos 1 é maior que, menos 1 é maior, em particular, tu próprio P. Beleza? Sim. Então, Q menos 1 é maior que P. Agora, como... Então, se Q é maior que Q menos 1 e Q menos 1 é maior que P, então, Q é maior que P. Logo, Q não é primo, né? Porque estamos supondo que P é o maior primo dessa lista. Beleza? Então, tu tem uma lista finita e o maior primo dessa lista é P. Portanto, se Q é maior que P, então Q não pode ser primo, né? Porque P era o maior primo da lista, então Q não é primo. Então, por essa razão, Q não é primo. Agora, bom, então voltamos. Aqui estamos aqui que
así que não pode ser primo. Então, que não é primo? Se não é primo, é composto. Então, tu diz, bom, se é composto, pelo teorema fundamental da aritmética, ele se factoriza como um produto único de primos. Opa, eu tive que adiantar, depois te explico aí, mas estou resumindo a aula número 11. Então, esse número se factoriza, né, como um produto único de primos. Agora, acontece que si se factoriza como un producto único de primos, deben ser los primos da lista finita, né? Porque se supone que no hay más primos, sino aquellos de esa lista finita. Mas eso ahí imposible. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces tú dices, bueno, digamos que lambda sea un divisor primo da lista, de esa lista finita, beleza? Entonces ya tú sabes que no es primo, que es compuesto. Si él es compuesto, él se factoriza, ¿no?, como un producto único de primos. Y esos primos deben ser primos de la lista 2, 3, 5, ATP. Ahora tú dices, no, entonces digamos que lambda es un divisor primo de qué y es un primo de la lista. Entonces tú dices, bueno, vamos a supor una idea. Para fixar una idea, supone que lambda es 2. Lambda no puede ser 2. Tú vas a ver por qué. Porque aquí tú colocas qué. Y si tú divides por 2, te da 3 veces 5 veces P, eso te da 1 por construcción. Entonces tú dices, no, entonces lambda no puede ser 2 porque 2 no divide a qué, de ese resto 1. Lambda puede ser 3. Puede. No puede, porque aquí tú colocas 2 veces 5 veces X, veces P, y también de ese resto 1 por construcción aquí, de la forma como él fue construido. Aquí, entonces, de fato, o sea, lambda no puede ser un divisor da lista. ¿Por qué? Porque ni un primo, o sea, no puede ser un primo de esa lista. Ni un primo de esa lista divide a qué. Todos los primos de esa lista finita nunca divide a qué. Siempre dejan un residuo 1 cuando se dividen por qué. Entonces, la conclusión es que ese lambda, ¿no?, no puede ser ni un dos primos de la lista, porque por construcción, a división de qué, por cualquier primo de la lista, siempre de esa restón. Eso implica que ni un dos primos de la lista puede dividir qué. Más tú dices, no, más, ¿cómo así? Sí que era compuesto. Sí que es compuesto. El teorema fundamental de aritmética me dice que él se factoriza como producto único de primos. Y tú me estás hablando que ni un dos primos da lista es un divisor de qué. Entonces, eso ahí está extraño. Entonces, ¿qué debe acontecer? Que no puede ser no puede ser factorado apenas con los primos de esa lista. Por tanto, debe existir pelo menos otro primo mayor que P. Mas eso ahí eso contradice, ¿no?, a suposición de que P sea un mayor primo de la lista. Aliás, eso aquí yo tengo que modificar, ¿no?, porque dice, no puede ser factorado apenas con los primos de la lista. Porque ¿qué? De facto, ni un primo de la lista es divisor de qué. Lo que sí podemos concluir es que debe existir pelo menos otro primo mayor que P que es divisor, que sea divisor de qué. Mas eso ahí contradice a suposición de que P sea un mayor primo de la lista. Entonces, por esa razón, a lista de primos no puede ser finita, hay que ser infinita. Beleza, entonces nos concluimos con eso ahí y esa prueba es atribuida a Euclides, segundo la literatura matemática.
Então, um teorema que nós propusemos, né, e que deixamos aí como tarefa, foi o seguinte. Então, nessa sequência infinita de números naturais, além de ter infinitos primos, há também infinitos primos que deixam resto 1 quando se dividem por 4. Então, tu dices, opa! Então, mesmo que os primos sejam infinitos, nada a priori te garantiza, né, de que dentro dessa lista infinita de primos há infinitos primos que deixam resto 1 quando se dividem por 4. Então, isso que está dizendo, o que está afirmando o teorema, que também dentro da lista de infinitos primos há infinitos que deixam resto 1 quando se dividem por 4. Então, especificamente essa sequência infinita de ímpares, 1, 5, 9, 13, 17, e assim sucessivamente, tem infinitos primos, beleza? Além disso, também há infinitos primos que deixam resto 3 quando se dividem por 4. Então, tu dices, opa, ok. E eu deixei de tarefa, né, provar que, de fato, há infinitos primos que deixam resto 3 quando se dividem por 4. E aí eu deixo a dica, né, para que vocês tentem demonstrar isso que está sendo afirmado. Então, vocês podem revisar depois a dica. Então, beleza, aqui, ó. Então, nós construímos uma sequência, né? 1, 2, 3, 4, pá. Cá, construímos uma sequência infinita de ímpares. Aqui, aqui 0, né? Opa. Aqui 1, aqui 5, 9, 13 e assim vai. E a fórmula dessa sequência é 4K mais 1. Então, acá, se K é 0, tu associa 1. 1 não é primo, é ímpar. F de 1, 4 por 1, 5. 5. 2, 4 por 2, 8, mais 1, 9. Não é primo, é ímpar. Beleza? Mas todo ímpar, né, que sai da boca dessa máquina sempre deixa resto 1 quando se divide por 4. Eu estou dizendo, né, que uma vez que tu forma essa sequência de números, dentro dessa sequência há infinitos primos que deixam resto 1 quando se dividem por 4. Y esos primos son importantes. ¿Por qué? Porque esos primos, além de ser infinitos, tienen una otra propiedad. Esos primos siempre son suma de cuadrados perfectos. Y eso ahí garante de que podamos, ¿no?, construir una infinidad de tripletas pitagóricas que tengan terceras entradas esses primos. Então, portanto, agora eu vou definir o que nós chamamos de primos pitagóricos. Então, olha só. Então, eu vou chamar isso aqui, eu vou indicar por XK. Então, sabemos que com os primos da sequência XK, essa aqui é a sequência XK. K natural. Uma sequência. Então, a partir desses primos, nós podemos gerar uma infinidade de tripletas pitagóricas, todas primitivas. Isso pode ser provado. Então, toda
todo terno pitagórico que tenga tercera entrada, un primo, que de ese resto 1, cuando se divide por 4, es una tripleta pitagórica. Y esas tripletas pitagóricas geradas a partir de esos primos, todas son distintas. ¿Y en qué sentido distintas? O sea, es más que, es más que ser vectores distintos, es más do que eso. Nesse caso, eu sublinhei, né, para dizer que é mais do que isso. Ou seja, porque nós sabemos quando dois vetores são diferentes. Mas distinto também nesse caso aí, para mim, é que, nesse caso, nenhuma delas é um múltiplo escalar da outra. O sea, são tripletas pitagóricas que não são paralelas. Beleza? O sea, duas tripletas pitagóricas que sejam primitivas nunca poderão ser paralelas. Então, eu só te lembro que essa afirmação de que se criam tripletas pitagóricas vem do fato de que todo primo que deixe resto 1, quando se divide por 4, se escreve como suma de dois quadrados. Isso aí é suficiente, né, para garantir que esses números 5, 13, 17, 29, por exemplo, 97, são terceiras entradas de tripletas pitagóricas. Beleza? Só te estou lembrando, né? Aqui tá. Agora eu te digo que uma tripleta pitagórica que tenha terceira entrada, um primo dessa forma, sempre é uma tripleta pitagórica primitiva. Ela já é uma tripleta pitagórica, mas mais do que isso, ela é primitiva. E lembra que, então vamos supor que tu pega um elemento dessa sequência. Tú estás aquí, 1, 5, 9, pa, XK, pa. Entonces vamos a supor que tú pegó un XK para algún K y ese XK es un primo. Y como está en esa secuencia, es la de ese resto 1 cuando se divide por 4. ¿Beleza? Entonces, ya tú sabes que ese será la hipotenusa de un triángulo pitagórico. ¿Beleza? Más ese triángulo pitagórico, ele é primitivo. E eu vou te lembrar por quê. Eu vou te dizer por quê. Então, olha só. Como consequência do teorema de Fermat sobre suma de dois quadrados, está garantido de que tu podes sempre construir um triângulo rectângulo que tenha hipotenusa esse carinha aqui e com catetos ambos inteiros. Isso está garantido pelo teorema de Fermat sobre suma de quadrados. Então, tu tem que ir lá lembrar o que falava esse teorema de Fermat sobre suma de quadrados para lembrar porque que está garantido de que esse carinha aqui é a hipotenusa de um triângulo rectângulo com catetos inteiros. Beleza? Então, se isso é verdade, se tu pode construir um triângulo assim, então, esses números aqui são entradas de uma tripleta pitagórica, beleza? Essa tripleta pitagórica, de fato, é primitiva. Então, isso aqui eu estou afirmando, né? É primitivo. Se ela não é primitiva, então o que acontece? Vai acontecer que ela é que o múltiplo escalar de uma tripleta que se é primitiva. Beleza? Eu não sei se tu lembra o que isso quer dizer. Isso quer dizer, olha só. Eu vou colocar aqui. Lembra que tu estava no cone? E eixo X, eixo Y, eixo Z. Então, digamos que esse aqui é o vetor A, B, XK.
Entonces, ese es un vector que no es un vector primitivo. Si no es primitivo, acontece que existe un vector superpuesto a ese que podemos indicar por A', B', C', de tal forma que si tú multiplicas ese vectorcinho, A', B', C' por algún K entero, tú consigues un vector A, B, XK. Nesse sentido é que dois vetores sejam que um vetor seja um múltiplo escalar do outro. Beleza? Tudo bem? Então, essa tripleta de entradas A, B, XK, se não é primitiva, quer dizer que existe uma setinha menor do que ela, em tamanho, né? Superposta com ela, de tal forma que quando tu multiplica essa setinha pequenininha por algum K positivo, tu consiga, né, chegar nessa setinha roxa. Beleza? Mas aí isso é uma contradição. Por quê? Porque se isso acontece aqui, ó, se isso aqui acontece para algum J, esse J é diferente de 1. Não pode ser 1. Porque senão tua tripleta aqui seria primitiva. Beleza? Então esse J natural não pode ser 1. De aí, tu tem o seguinte. Isso se tem por igualdade de vetores. O sea, y si tú multiplicas ese aquí por ese aquí, ese por ese y ese por ese, y tú haces igualdad de vectores, tú tienes que esa entrada es igual a qué a J A'. Esa entrada sería igual a J B'. Y esa entrada aquí sería igual a qué a J C'. Entonces tú terías eso aquí. Mas, ¿cuál sería la contradicción de supor eso aquí? ¿Ustedes ven alguna contradicción? Lembra que XK é primo. Alguém vê uma contradição de ter isso aqui? No caso, J e K são J e C são inteiros? Não, não, porque XK é inteiro. Então, não, a priori não seria isso uma contradição. Deixa eu olhar. Lembra que a única coisa que tu sabes é que XK é primo. Isso aí já. E que XK é primo e se escreva como esse produto já gera uma coisa que não é verdade. Por quê? Tipo, se eu vou multiplicar ele por um número, tipo, um primo por outro primo. Não, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, mais bonitinho. Isso, faça aí. XK é primo. C' também é primo, né? Não, mas sim, é primo da um deles seria o próprio XK e o outro seria 1, porque a única forma de que, o sea, a única forma de que tu fator é um primo é ele por 1. Uhum. E isso aqui não pode ser verdade, porque J não é 1. J é distinto de 1. Então, isso aqui não é verdade. Por quê? Porque tu estaria dizendo de que, por exemplo, J, que é diferente de 1 e não pode ser também XK, é um divisor de XK que é diferente de 1 e é diferente de XK. Então, tu estaria dizendo que XK tem mais de 2 divisores. E isso aí não é verdade. Por essa razão, toda tripleta pitagórica que tenha terceira entrada, um primo da forma
4K mais 1. Ou seja, que daí esse resto 1 quando se divide por 4. É uma tripleta pitagórica primitiva. Y que esa tripleta pitagórica también no puede ser un múltiplo, bueno, si ya es primitiva, no puede ser un múltiplo escalar de una otra tripleta que sea primitiva. Es como serían las más pequeñas zetas con las cuales tú puedes producir tripletas pitagóricas. ¿Tú ven? Tú puedes pensar así. O sea, esa a mínima zeta que puede ser construida, mínima en tamaño, a cual a partir de ella tú puedes criar una, o sea, si tú tienes una zeta, yo tengo una setinha aqui, e ela é primitiva, então não existe uma setinha mais pequena do que ela, sobre a qual, ou seja, que descanse sobre ela, com a qual podamos gerar mais tripletas, beleza? Não existe, essa seria a mínima, por isso que dizem que é a básica, que é o tijolo, que é a primitiva, porque a partir dela, né, tu cria um monte de outras tripletas, infinidade. Então, se ela é primitiva, não existe uma mais pequena com a qual tu possas criar tripletas pitagóricas, beleza? Então, basta com que tu pegues. Então, um dos objetivos deste curso tipo, como que já foi provado aqui, né? Usando esse teorema de Fermat e usando que há infinidade de primos dessa forma, né? Que deixam resto 1 quando se dividem por 4. Então, se tu começa a pegar primos nessa sequência, tu pode construir tripletas pitagóricas, que são primitivas, para gerar tripletas pitagóricas, beleza? Serão as mais básicas. Pegando primos da forma 4K mais 1 e colocando eles como terceiras entradas de eternos no cone, né? Ok. Então, isso aí dá como uma ideia de definir um conceito, né? E esse conceito será o conceito de primos pitagóricos. Beleza? Então, tu dices, bom, vamos definir um primo pitagórico como sendo um vetor pitagórico, ou seja, um vetor A, B, C. Nós vamos falar, ou seja, um vetor pitagórico, vamos falar que é um primo pitagórico se a terceira entrada dessa tripleta é um número primo. Beleza? Então, ele só lembra, um vetor pitagórico A, B, C é dito de primo pitagórico se sua terceira entrada é um primo. Beleza? Então, tarefa. Ok. Primo, esse aqui é 2. Primos pitagóricos são primitivos? Seria uma pergunta natural a se fazer. Já sabemos que primos pitagóricos que tenham terceira entrada da forma 4K mais 1 são vetores primitivos, são vetores pitagóricos primitivos. Beleza? Então, essa pergunta está respondida ok se C é um primo da forma 4K mais 1. A outra pergunta seria, bom, e se não é um primo da forma 4K mais 1, sino que é outro primo? Será que são primitivos? Então, primeiramente, tu não pensa que o primo tem que ser da forma 4K mais 1. Não, tu deixa livre pensando que é um primo. E tenta provar que se C é um primo, que é terceira, e ele é terceira entrada de uma tripleta pitagórica, então a tripleta tem que ser necessariamente primitiva. Beleza? Tu entendeu? Vocês entenderam? O sea, é verdade se C é da forma 4K mais 1, mas tu não pensa isso porque tu terias que responder depois a outra pergunta, né? Será que, por exemplo, existem primos pitagóricos primitivos com primos da forma 4J mais 3? Essa é outra pergunta.
Tarefa 3. Usted pregunta, ¿será que existen primos pitagóricos primitivos? Bueno, ya sabemos que son, no, ya sabemos que sí, ¿no? O sea, eso sí. Entonces aquí está sobrando. Existen primos pitagóricos con primos da forma 4j más 3. Y cuando digo que existen, quiero decir que si a tercera entrada de una tripleta pitagórica puede ser un primo de esa forma. Bueno, por en cuanto a eso aí, nós vamos responder essa pergunta hoje. Mas só te deixo esse negócio no ar. Afirmação. Há infinitos primos pitagóricos. Esse sí pode ser respondido. O sea, isso aí tem uma explicação. Quem pode falar sobre isso aí? Vai ter infinitos primos da forma 4K mais 1? Isso, porque em particular, nós não sabemos, não sabemos, por enquanto não sabemos se todo primo pitagórico necesariamente tem que ter terceira entrada un primo da forma 4K más 1. Mas o que sí sabemos es que, por ejemplo, dentro de los primos pitagóricos existe una clase de primos pitagóricos que son aquellos que tienen tercera entrada primos de forma 4K más 1 y esos ahí son infinitos y por tanto, oh, hay infinitos primos pitagóricos. Entonces sí, hay infinitos primos pitagóricos. O que también de fato es verdad de que ni todo primo pitagórico ni todo vector pitagórico primitivo es un primo pitagórico. Beleza? Y un contraejemplo es, entonces tú tienes que lembrar, porque a veces tú puedes esquecer do contraejemplo y decir, eita cara. No, más mismo que tú esqueces el contraejemplo y no sea tan evidente para construir, lembra que existen sí ejemplos de vectores pitagóricos primitivos que no son primos pitagóricos. ¿Y qué significará ser un vector pitagórico primitivo que no sea un primo pitagórico? Quiere decir eso. Que a terceira entrada não vai ser da forma 4K mais 1. No, que la tercera entrada no es un primo. Não primo, quer dizer. No es un primo. Porque ahí no sabemos si de facto todo primo pitagórico es tercera entrada un primo de esta forma. Más sí, como tú, sí, hay a corrección también. Porque, por ejemplo, 25 no es primo, es compuesto. Más o que sí fica curioso es que el factoramento de ese número es un primo, o, o sea, los factoramentos son primos de la forma que 4K más 1. Beleza. Y ahora tengo otro aquí, 65. No es primo, es compuesto. Más se expresa así. Y ese cara aquí, 4 veces 1 más 1. Y ese cara aquí es ¿qué? 4 veces 3 más 1. Entonces tú dices, opa, curioso, ¿no? Mas a partir de esos dos ejemplos, no podemos concluir que de fato un vector pitagórico primitivo que no sea un primo pitagórico va a tener siempre tercera entrada. O sea, si un vector primitivo no es primo pitagórico, no podemos decir a partir de esos dos ejemplos que a tercera entrada siempre se expresa como un producto de factores primos, nos, cada uno de los cuales es un primo de forma 4K más 1. Eso ahí ficou curioso que, que esos dos ejemplos mostraron que no en tanto no se sean primos,
eles têm fatoramento primo dessa forma, né? Da forma 4K mesmo. Bom, então chegamos aqui a uma parte crucial, né, já do curso, que é construir termos pitagóricos. Então aqui eu estou mostrando, né, uma função. Eu estou construindo uma função f, né, que vai do plano cartesiano, né, do plano vai do R2 e chegamos no R3. Especificamente, né, nós vamos demonstrar que a imagem dessa função, que é uma função do R2 a R3, que tem essa fórmula aqui, tem imagem, ou a imagem desse conjunto está contida no cone, né? No cone da equação cartesiana, x quadrado más y quadrado menos z quadrado igual a zero. Vocês escutam a porta? Se abre. Não. Não, não. Ah, tá. Eu incomodo aqui. Então vamos lá. Então nota que cálculo em várias variáveis. Aí é um exemplo, né, de uma função que come vetores e cuspe vetores. O José tem um cachorrinho lá. Que são desses vira-latas. É da vizinha. Ah, da vizinha. Porra, mas tu tá colado aí, é? É que late alto demais. E esses cachorrinhos, esses são filhos da puta, né? São esses pequenininhos que... Uma desgraça. Né? Toda hora fica latindo. Ah, tá vendo? Não, mano, não se escuta nada também. Ah, tu tem obviamente, tem o negócio fechado. Então, Eu olha só. tô, eu tô Ah, evitando que aqui tá tendo uma construção. beleza, beleza. Tá Tudo cheio bem. de gente. Beleza. Então, olha só. Tu tem aí uma função que come vetores, né, em R2 e cuspe outro vetor. Então, olha só. Que seria a imagem da F? É simplesmente, né, todos os vetores que são cuspidos pela máquina, quando a máquina se alimenta com vetores do plano. Então, eu deixei a máquina se alimentar com todos os vetores do plano, com todos. E então, né, aquilo que a máquina cuspe quando se alimenta com esses carinhas aqui, o sea, tu pega aqui qualquer vetor do plano. Já viu, Jorge? Já estou construindo, né, figuras para te ajudar no tu TCC. Nossa, cara de boa, né? Melhor ainda. Melhor ainda. Mas acho que eu não vou te passar, mas tu vai te copiar dela, né? Mas pelo menos já é uma ajuda, né? Pode passar. Não, não. Assim já ajuda, assim já ajuda. Construi as tuas. Ah, ao final eu vou fazer uma proposta aí para vocês. Então, olha só, então, tu te alimenta com esses pontos aí do plano cartesiano e ¡pac! E esses carinhas, eles caem em R3, mas especificamente caem no cone, né? Beleza? Então, isso que tu tem que provar que esse conjunto aí, ele cai no cone. Sendo o cone essa figura, esse duplo cone aqui que tu tá vendo aí na figura, no slide. Beleza? Então, o que tu tens que provar que quem sabe que hay que probar o quê? Para provar de fato que a imagem de F está contida totalmente no cone. Quem disse alguma coisa? Deixa eu fechar a porta aí. Já sabem. Isso aqui, inclusão de conjunto. Tu teria que demonstrar que todo elemento de aqui Tem que estar. cai aqui. E o que significa cair no cone? Tem que satisfazer aquelas equações. Aquelas equações não, aquela equação. Aquela equação. Isso. Então, digamos que se tu pega um cara aqui, se F, eu vou usar branco.
fixe F a B en imagen de F. O sea, fixa un elemento ahí en la imagen de F. Prove que ese elemento cae en un cone. ¿Y qué significa eso? Tiene que, ¿quién es ese cariño aquí? Segunda fórmula, ese cariño aquí es, de la fórmula daría 2AB, B cuadrado menos A cuadrado y A cuadrado más B cuadrado. Para probar que ese cariño es un punto de cone, tú tienes que probar que 2AB cuadrado más B cuadrado menos A cuadrado, todo eso cuadrado más a menos, ¿no? Beleza? Entonces, eso para vocês provarem isso aí, também tarefa, né? Tarefa. Então, a ideia é provar isso aí. Você tem que colocar desenho, né? Porque em algum momento as tarefas, eu vou irei citar vocês lá na UFMA e tal, e aí nós falaremos. O junho, quase que o junho será para vocês aí. Então, a ideia é essa, né? Então, fixar qualquer pontinho no conjunto imagem e provar que esse pontinho é também um ponto no cone. E aí, como esse pontinho era qualquer pontinho, né? Tu prova, né, que qualquer ponto da imagem é também um ponto no cone. Beleza? Ok. Que já tá mais bonito e tal. Eu fiz vários aí para saber qual ficava mais bonito e tal, para que aí eu se escolhesse. Então a ideia é que tu pega um pontinho aqui, né, no plano cartesiano e a função te leva a esse pontinho, né, a um pontinho em R3, mas especificamente não deixa ele em qualquer lugar do R3, não. Especificamente esse pontinho cai no cone. E aí a ideia é que prove que esse cara aqui cai no cone para todo par em R2. Agora, o que eu vou fazer é restringir a tua função. Restringir. Ou seja, vou construir uma nova função que vai ter a mesma fórmula da f, mas ela vai se alimentar com outros, não com todos os pares do plano, não. Eu vou restringir agora o conjunto em que f se alimenta. Eu vou deixar que f agora se alimente só do, 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 do primeiro quadrante, tirando x igual a zero e tirando y igual a zero. Então, agora a tua função não vai se alimentar de todos os pares. Agora eu vou restringir a tua função. Ela vai ter a mesma fórmula, mas agora ele não vai se alimentar de qualquer forma. Ele vai ter uma boa alimentação. Quando eu restringo a tua função, agora os vetores produzidos pela fórmula F, quando a tua função é alimentada com esses pares, agora no primeiro quadrante, já vai alimentar agora desses aqui. Eles também caem no cone, mas especificamente ficam numa porção do cone, que é esse aqui. Eles vão cair aqui agora, né? Aliás, então tu pode ver isso aqui mesmo, né? Agora tu te alimenta com essa porção aqui. Agora estamos enxergando o plano cartesiano visto em R3. E agora aqui estão os x positivos e aqui estão os y positivos. Então estou me alimentando só com pares daqui. E esses pares, né, quando se alimentam, quando entram na máquina F, que tem a mesma fórmula, caem aqui. Então a ideia é que se tu pega um pontinho, aqui P,
Aquí que yo pego un par PQ y ese par es de ambas entradas positivas, enteros positivos. Então, tu vai gerar tripletas pitagóricas. E isso aí é interessante, né? Que agora temos uma fórmula, uma função que gera tripletas pitagóricas. Beleza? Então é isso. E o conjunto que vamos... Mas agora já não é todo o primeiro quadrante, não. Agora vamos nos restringir a uma parte desse primeiro quadrante. Qual parte? De fato, a pontinhos, né? A pontinhos que tem ambas entradas enteras positivas, beleza? E que, além do mais, tem primeira entrada maior que a segunda, beleza? Então, tem que pedir que tu tem que escolher aqui, mas mais do que isso, tem que pegar pontinhos com ambas entradas enteras positivas. Então, não é... Tu pega aqui, mas não são quaisquer pontos, são aqueles que têm ambas entradas enteras positivas. E mais do que isso, são aqueles com primeira entrada maior que quê? Que a segunda. Então, esse conjunto lambda é esse aqui, né? Tus elementos são pontos, não são pontos racionais, mas são pontos de entradas com ambas entradas enteras positivas e que tem primeira entrada maior que a segunda. É possível provar, né, que é tinho, né? É uma tripla pitagórica, beleza? Isso aqui é simplesmente, né? É isso aqui. 2pq, p quadrado menos p quadrado e p quadrado mais p quadrado. Beleza? É simplesmente isso aí. Tu alimentou uma função com elementos desse conjunto. Tudo bem? E essa função f tem a mesma fórmula que a f que foi dada inicialmente. Acontece que agora tu vai restringir o domínio dessa função, aonde que essa função vai pegar pares. É isso que tu está fazendo. Então, se tu pega pares aqui, tua função cuspe elementos aqui. O sea, ele cuspe elementos aqui. Mas tu não preenche todo esse cone. Não, tu não preenche toda essa porção do cone. Tu tá cuspindo tripletas pitagóricas. Agora, mas, eu quero cuspir tripletas pitagóricas que sejam primitivas. Beleza? Então, a prova é que a tripleta que tu vai obter é uma tripleta pitagórica. Uma vez que tu alimenta a tua máquina com elementos aqui. Beleza? Então, exemplos. Por exemplo, tu pegou 7 e 4. Digamos aqui. Então, aqui tu pegou 7 e aqui pegou 4. Está lambda, sim. O par 7 e 4 é um par com ambas entradas enteras positivas. 7 é maior do que 4. E aí tu usa a fórmula da F. E tu vai perceber que aquilo que é cuspido é uma tripleta pitagórica. E tu teria que ver, né? Não, mas já, segundo isso, já tu provou que sempre cai no cone, né? Então, não, tu não teria que provar que isto aqui vale, né? Porque já tu provou de forma geral. Tu não teria que provar isso. E já tu sabe que F sempre manda pares no ponto do cone, beleza? O único que teria que provar é que o M DC desses números, aí nesse caso é 1, porque eu estou afirmando que a tripleta, além de pitagórica, é primitiva. Beleza? Ok, então 7 e 4. 7 e 4 gerou uma tripleta pitagórica primitiva através da fórmula da F.
Agora, em vez de pegar 7, 4, eu pego 4, 2. Então, agora já não é 7, sino 4. Esse aqui, 2. O 4, 2. É um exemplo, né? Porque P não é, aí nesse caso não é, 4. Aí tu aplica a fórmula. Tu sempre vai ter uma tripleta pitagórica, mano. Sempre primitiva. Então, aqui, ó. Pela fórmula, dá 16, 12, 20. Nesse caso, não é primitiva, é pitagórica. Mas nós sabemos que, mesmo essa tripleta sendo pitagórica, nós sabemos que existe uma tripleta pitagórica, uma setinha menor, ou seja, está aqui, digamos que está aqui o vetor 16, 12, 20. Como o máximo divisor comum desse cara aí não é 1, então não é primitiva, mas então nós sabemos que existe uma setinha menor que está superposta sobre esa Z, que es más pequeña entre todas las zetas superpostas, ¿no? Y zetas pitagóricas. Entonces existe una primitiva, y esa primitiva es aquella Z con cabeza 4, 3, 5. Entonces existe un K, y en ese caso ese K es 4, de tal forma que 4 veces ese vector, tú llegas a un vector de cabeza 16, 12, 20. ¿Beleza? Ok. Mas então, a pergunta natural que se tem que se fazer, cara, como tenho que pegar os pares no conjunto lambda, de tal forma que eu sempre possa gerar uma tripleta pitagórica primitiva, né? E a ideia, né, é que tu faças vários exemplos e a partir desses exemplos tu concluas aquilo que tu te perguntou, qual é a condição que tem que ser imposta nos elementos de lambda para que possamos gerar tripletas pitagóricas através da fórmula da F. Eu vou deixar a primeira parte do vídeo e vou começar o vídeo daqui a pouco. Vou fechar por aqui.